galerinha, tudo bem com vocês? Gente, esse vídeo eu estou fazendo aqui é tipo pra me contar um pouco de como foi minha transição. Que eu sei que muitos têm curiosidade de quando eu me descobri, contando um pouco da minha trajetória até aqui. Eu comecei me descobrindo quando eu tinha 15 anos, sabe? Por volta assim da cidade, 14, 15, por aí. Me descobrindo assim, né? Começando a tipo, expor quem eu realmente sou, porque saber a gente sempre sabe, né, gente? Me assumir mesmo foi com 15, gente. E começar, tipo, expor quem eu realmente sou, sabe? Igual eu falei, né, a gente sempre sabe, tipo, quando tem algo de errado ali, sabe? Quando você tenta se encaixar em um padrão e você não se sente bem naquele padrão que a sociedade encaixa. Isso que eu quis dizer. Vocês devem estar se perguntando se minha família me aceitou de boa. Gente, olha, eu tava com muitas dúvidas. Tipo, eu não queria me assumir de cara uma mulher trans no começo, mas eu já queria usar maquiagem, olha pra vocês verem. Eu já tinha tanta vontade de usar as maquiagens que eu já tava usando pra gravar vídeo. Eu já tava usando, gente, já tava pintando as unhas antes mesmo de me assumir pra minha família. E aí, ai gente, era muito engraçado na época. Porque chegavam e acabavam vendo eu maquiada e com as unhas pintadas e sem entender nada, né? E só depois eu tive coragem de me assumir. Só que, tipo, eu tava muito em dúvida de quem eu era por causa que eu falava que eu era não binário, sabe? Tipo, eu não queria ser vista como homem, mas também não queria me rotular mulher trans. Porque aí, tipo, ai, na minha cabeça era mais complicado e tal, e, tipo, era mais por medo também, sabe? De me rotular de vez, não sei. Sempre existiu essa dúvida, e se? Sabe? Só que eu não tinha tanta coragem, eu comecei aos poucos, sabe? Eu acho que a maioria das mulheres trans começa assim também. E tipo, pra mim me descobrir, teve várias coisas que me deram gatilhos também. Ah, gente, tudo. Sabe quando tem uma época que tudo dá gatilho pra você? Eu assisti um filme, eu via TikTok, tudo que passava, tipo, quando eu via que tinha um personagem masculino, que era fora dos padrões masculinos, sabe? Aí eu já, e se, né? Eu já pensava, tinha aquela ideia na minha cabeça. Porque ali eu já sabia, né, gente, quem eu era. Só que eu não tinha coragem ainda de expor. E minha família me aceitou de boa, meus avós. No começo, óbvio, gente, que teve muitas contradições em relação aos pronomes, foi difícil acostumar. Tipo, quando alguém errava o meu pronome, por exemplo, minha avó, ou meu avô mesmo, eu sempre ia lá e corrigia. Nem que eu brigava com eles, fazia uma guerra lá. Mas todo mundo tinha que me respeitar. Quando errava meus pronomes, eu falava, é ela. Tipo, sempre, não tem? Sempre quando alguém errava meus pronomes, eu tinha que ir lá e corrigir. E foi assim que eu comecei, tipo, tendo respeito das pessoas, e as pessoas começaram a me respeitar. As pessoas da minha família mesmo. Minha mãe, eu não sabia que minha mãe era assim, sabe? Eu achei que ela era mais, como eu posso dizer? No começo ela tinha até preconceito, gente. Juro pra vocês, por isso que eu tinha medo de me assumir assim. Mas ela foi super de boa, hoje em dia ela até briga com as pessoas se errar meu pronome. Ela me aceitou assim completamente mesmo. Mesmo porque foi tudo novo também pra ela e para as pessoas da minha família, meus avós, por exemplo, né? Que viu ali, né, eu crescendo e tal. Mas ainda bem que eles acostumaram já. Hoje em dia, gente, ninguém mais erra meu pronome, nem meu nome, nem nada. Enfim, eu achei bem leve meu processo de transição. Vou falar a verdade aqui com vocês. E quando eu comecei a transição, eu tava na escola ainda. Pensa, na escola, eu comecei a me transicionar quando eu tava. Gente, eu não tive tanto preconceito na escola, transfobia, igual a maioria das pessoas tem, né? Quando tá na época de escola. Pensa, você se transicionar na época de escola. O pessoal acha que eu vou sofrer bullying, que vai ter preconceito e tudo mais. Claro que teve piadinhas, só que eu sempre ia lá tirar satisfação pra ver o que era. Não teve tanto preconceito, mas quando teve também, eu fui lá e não deixei, né, gente?
isso acontecer, porque se a gente for deixando, vira uma bola de neve. Mas eu já cortava logo mal pela raiz. E aí o nome na chamada tinha um nome social, né? Porque eu não era retificada ainda nessa época de escola. Até hoje eu estou trocando meus documentos, tá? Falta a identidade chegar ainda, mas já tá tudo encaminhado já, gente. Eu tava no 9º ano, indo pro 1º, quando eu comecei já a usar os looks, as roupas assim. Gente, eu só sei que quando tinha algum erro na chamada lá, que aparecia o meu nome morto, eu chorava, gente. Sério, eu não tinha reação, tipo, pra corrigir a pessoa. Eu esperava a professora ir lá, terminar a chamada, pra depois eu ir lá e falar. Não, é Pietra. Porque eu tinha vergonha, tipo, de falar e todo mundo ouvir, sabe? Porque falava o nome morto e ninguém nem sabia quem era. Chegou uma época que ninguém nem sabia quem era quando falava o nome morto, né? Tinha gente que falava, quem é essa pessoa? Aí eu esperava a professora terminar a chamada e ia lá e falava. Gente, falar sobre isso é um tabu ainda pra mim, por isso que eu fico um pouco nervosa ainda, porque eu nunca cheguei a falar abertamente, tipo, sobre isso, sabe? De como começou a minha transição. Eu sou uma mulher, independente de ser trans ou não. Eu continuo sendo mulher, então, pra mim isso não tem tanta importância, sabe? Por isso que eu quase não falo sobre isso nas minhas redes sociais, porque tem muitas mulheres trans que faz de o fato delas ser trans o conteúdo delas pra internet. Eu já não sou assim. Pra mim, ser trans é só um detalhe de quem eu sou. Minha vida não gira em torno de eu ser trans. Eu lembro que eu queria fazer cropped já, queria cortar minhas blusas pra fazer cropped na época, porque eu tava na escola militar, tipo, com cabelo curto ainda. Porque aqui onde eu moro só tem essa militar, né? Quando era do 6º ao 9º ano, no caso. E aí eu tinha que cortar o cabelo, enfim. É isso, né? Ai, eu odeio. Odiava, gente, essa escola. Mas eu sempre fui aquela aluna esforçada. Eu sempre, tipo, fui um pouco nerd, posso dizer assim. Convenci a minha mãe, tive que convencer ela pra mim usar as maquiagens. Convenci, tá, gente? Tive que convencer ela pra mim usar as maquiagens e as roupas. Todo dia eu tinha que falar com ela, não. Mas ela, gente, não deixava usar, não era por causa de preconceito da parte dela, porque ela tinha medo das pessoas ao redor, sabe? Do que as pessoas iam achar. Então é isso, beijos. Então, essa foi minha transição. E todo dia a gente tá evoluindo, né, gente? Eu, por exemplo, eu sempre quero chegar na minha melhor versão.